Existe uma arma invisível, silenciosa, mas que é poderosa o suficiente para derrubar impérios e construir fortunas. E não é um exército. É uma habilidade, um código, decifrado há mais de 2000 anos, que basicamente decide quem é ouvido e quem é ignorado. Hoje, aqui no Biblioteca Destilada, a gente vai abrir o manual de instruções dessa arma. Pensa aí na última vez que isso aconteceu. A preparação foi total, os dados estavam todos ali. A lógica era simplesmente impecável. Mas na hora H, na hora de apresentar, foi como falar com as paredes. Um silêncio constrangedor, olhares vagos. E no final, a decisão vai para a ideia que fez mais barulho, e não para a melhor ideia. Essa frustração, nossa, ela é universal. O problema, talvez, não tenha sido a ideia, foi a embalagem. Pois é, e não é mágica não, é ciência. Uma ciência da comunicação que foi decodificada milênios atrás e que até hoje governa tudo, das salas de reunião do Vale do Silício aos debates políticos em Brasília. A boa notícia, esse código pode ser apreendido, e essa nossa análise aqui é o mapa do tesouro para decifrar ele. E para guiar a gente nessa jornada, este é o nosso mapa. Vamos começar descobrindo a origem dessa tal arma secreta, depois vamos desmontar ela em 3 peças fundamentais: ethos, pathos e logos. Aí a gente vai encarar o lado sombrio dela e, por fim, a parte mais importante, uma missão prática para começar a usar esse poder ainda hoje. Tudo pronto? Então vamos mergulhar de cabeça. A nossa jornada começa lá na Grécia Antiga, desenterrando uma obra que é muito, mas muito mais que filosofia. É um verdadeiro manual de operações da influência humana, um guia prático para a arte da persuasão. E o nosso guia é este cara aqui, Aristóteles. Mas esquece aquela imagem de um velho entediado falando sobre o ser das coisas. Pensa nele como o primeiro grande cientista de dados da comunicação. Ele passou a vida inteira observando, catalogando, testando o que funciona e o que não funciona quando um ser humano tenta convencer o outro. Ele não inventou a persuasão, ele hackeou a persuasão, revelando o código-fonte dela para todos nós. E olha, isso não foi uma ideia que surgiu do nada numa tarde de tédio. A retórica foi o projeto de uma vida inteira. Os primeiros rascunhos surgiram quando ele ainda era aluno de Platão. Depois, a obra foi refinada enquanto ele era, ninguém mais, ninguém menos, que o tutor de Alexandre o Grande, e foi finalizada na sua própria escola, o Liceu. Cada fase da vida dele adicionou uma nova camada de profundidade a essa obra monumental. E o que foi que Aristóteles descobriu, afinal? Ele definiu a retórica desse jeito. E aqui está o pulo do gato, a sutileza da coisa. Ele não diz a arte de persuadir. Ele diz a faculdade de observar os meios disponíveis. Para ele, retórica não é sobre manipulação, é sobre análise. É sobre chegar em qualquer situação e conseguir mapear todas as ferramentas de persuasão que estão ali, à disposição, naquele contexto. É um poder de diagnóstico, sabe? E a primeiríssima ferramenta, o primeiro pilar da persuasão que o Aristóteles identificou, não tem nada a ver com as palavras que a gente usa, mas sim com quem a audiência acha que o orador é. Vamos entender o que é o ethos? Ethos é credibilidade, é reputação, é a autoridade que as pessoas percebem. É a resposta, consciente ou inconsciente, para aquela pergunta: tá, mas por que eu deveria sequer dar ouvidos para essa pessoa? Antes do primeiro slide, antes do primeiro dado, as pessoas já estão formando um julgamento. Elas estão decidindo se quem fala é confiável ou não. Esse é o poder do ethos. E o Aristóteles, genial como era, dividiu o ethos em 3 componentes que são absurdamente atuais. Primeiro, frônesis, o bom senso prático. Hoje, a gente poderia chamar de competência. São as credenciais, a experiência, a nota no LinkedIn. A pessoa sabe do que está falando? Segundo, areté, ou a excelência de caráter. É uma pessoa íntegra, confiável, são os reviews de reputação. E terceiro, e talvez o mais esquecido de todos, eunoia, ou benevolência. A audiência sente que quem fala se importa com ela, que quer o bem dela, está do lado dela, ou só quer vender alguma coisa. Sem esses 3, um argumento, por mais lógico que seja, pode nem chegar a ser ouvido. Ok, o ethos foi construído, as pessoas estão dispostas a ouvir, mas para que elas se movam, para que elas ajam, é preciso algo mais. É preciso entrar no campo das emoções. Então, bem-vindos ao pilar do pathos. A grande sacada aqui é a seguinte: seres humanos não são máquinas de lógica. As decisões são tomadas com base em sentimentos, e a lógica vem depois para justificar o que a gente já decidiu. Aristóteles já sabia disso há milênios. Pathos é a arte de evocar a emoção certa, na hora certa,
para levar a audiência a um estado mental que seja receptivo à mensagem, seja inspirando esperança, provocando indignação ou gerando empatia. Essa analogia é simplesmente perfeita. Pensa num argumento como se fosse a cena de um filme. Agora, imagina essa mesma cena com uma trilha sonora de comédia. E agora com uma de suspense. A cena é a mesma, as falas são as mesmas, mas a experiência e o julgamento de quem assiste são completamente diferentes. Isso é pathos. É a camada emocional que dá cor, que dá significado e urgência à mensagem. Um pedido de doação com dados sobre a pobreza é uma coisa. Um pedido de doação com a história de uma criança passando fome, isso é outra coisa completamente diferente. Ok, temos credibilidade com ethos e conexão emocional com pathos. Agora, a gente precisa da espinha dorsal, a estrutura que sustenta tudo. É hora de falar sobre logos, a lógica do argumento. Logos é a parte, digamos, racional do discurso. São os fatos, as evidências, os dados, a estrutura da argumentação. É a resposta para a pergunta: ok, entendi a emoção, confio em quem está falando, mas isso faz sentido? A conta fecha? Sem logos, a persuasão é um castelo de cartas que desmorona no primeiro sopro de questionamento. E a analogia do código-fonte é excelente. Pensa só, dá para ter uma interface linda, que seria o pathos, e uma marca super confiável, o ethos, mas se o código por trás for todo bugado, o aplicativo vai travar. Logos é essa estrutura invisível que garante que a mensagem seja coerente, robusta e defensável. É a prova de que uma ideia não é só bem intencionada, mas também bem pensada. Então vamos dar uma paradinha para juntar as peças. Ethos foca no orador, na credibilidade dele. Pathos foca na audiência, no estado emocional dela. E o Logos foca na mensagem, na sua estrutura lógica. A persuasão mais eficaz não escolhe um deles. Ela dança entre os três. Constrói confiança com o ethos, cria conexão com o pathos e prova o ponto com o Logos. É uma sinfonia, não um solo de um instrumento só. Agora que a gente já entendeu o poder dessa ferramenta, precisamos ter uma conversa séria. A persuasão é uma força que pode ser usada para o bem, para que a verdade prevaleça, mas também pode ser usada para enganar. E o Aristóteles estava muito ciente desse dilema. Na época do Aristóteles, o debate pegava fogo. De um lado, o mestre dele, Platão, e os sofistas, que muitas vezes viam a retórica como uma arte de manipulação, de fazer o argumento fraco parecer forte. Do outro, o Aristóteles. Ele defendia que a retórica é uma ferramenta neutra, como a medicina. O médico pode usar um bisturi para salvar uma vida ou para tirar uma. A culpa não é do bisturi, certo? Para Aristóteles, a retórica era necessária para que a verdade e a justiça tivessem uma chance de vencer, porque elas nem sempre vencem sozinhas. Elas precisam de bons defensores. E o Aristóteles foi brilhante em mostrar como essa ferramenta se aplica em diferentes contextos ou arenas. A retórica deliberativa foca no futuro. Devemos investir neste projeto? Pensa numa reunião de estratégia de uma empresa. A judiciária foca no passado. Quem foi o responsável por esse erro? É o trabalho clássico de um advogado num tribunal. E a epidítica foca no presente. Vamos celebrar a carreira desta pessoa? É um discurso de homenagem num casamento ou numa aposentadoria. Entender a arena ajuda a escolher as ferramentas certas de ethos, pathos e logos. E agora chegamos na parte mais importante. Conhecimento sem aplicação é só entretenimento. Está na hora de transformar essa teoria de 2.300 anos em prática. A missão começa agora. Vamos para algo simples, super de boa, de baixo risco, o microexperimento do café. O objetivo é convencer alguém a experimentar uma cafeteria nova. Mas em vez de um simples, e aí, vamos lá? O caso vai ser construído. Primeiro, ethos. Olha, pesquisei bastante e essa cafeteria tem as melhores avaliações de baristas que entendem do assunto. Segundo, pathos. Imagina que delícia fazer uma pausa relaxante com um café incrível agora. E terceiro, logos. Fica no nosso caminho, o preço é justo pela qualidade e o ambiente é perfeito para a gente conversar. É rápido, é simples e força a gente a pensar de forma consciente nos 3 pilares. E ao fazer isso, a gente coloca em prática uma das ideias mais profundas do Aristóteles. A dialética é a busca pela verdade entre especialistas, um debate técnico, sabe? Mas a retórica é a parceira dela. É a arte de comunicar essa verdade para o mundo para que ela seja entendida, aceita e, finalmente, transformada em ação. Uma não vive sem a outra. Então o desafio está lançado. Tente o experimento do café, ou qualquer outra pequena persuasão do dia a dia. Observe quais pilares foram usados. Veja o que funcionou. E o mais importante, compartilhe aqui nos comentários a sua história. Qual foi a maior descoberta ao aplicar ethos, pathos e logos de forma intencional? Vamos criar uma comunidade de persuasores mais conscientes.
E fica a pergunta no ar. Num mundo saturado de informação, dominar a retórica não é mais uma opção, mas sim uma questão de sobrevivência. Obrigado por destilar esse conhecimento com a gente e até a próxima!